A partir desse momento está começando a live dos amigos. Eu sou o pastor Diego Cunha, estou na cidade de Tramandaí com a transmissão juntamente com o pastor Pedro e também com o evangelista Fabiano Soares. Neste momento eu quero deixar minha saudação a todos os amigos internautas, a todos os nossos amigos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham pela plataforma do YouTube e também pela plataforma do Facebook. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento você vai ouvir temas teológicos, uma palavra forte que vai abençoar a sua vida. Hoje, falando sobre o texto quando Jesus caminhou sobre as águas. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado com esse texto. Por isso, fique com a gente, que Deus vai estar falando com você nesta noite. Eu quero saudar neste momento o pastor Pedro com a paz do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Presidente Lucena. A paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano, amigos que nos ouvem, tenham todos uma noite abençoada, rica, porque o Senhor Jesus é o maior interessado que tu seja abençoado. E com certeza, no decorrer desta mensagem e daqueles assuntos que estaremos abordando, Deus revelará de maneira especial para você um subsídio para a sua vida espiritual. Tenha uma boa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar o evangelista Fabiano Soares, que está na Califórnia. A paz do Senhor, evangelista Fabiano. Amém. Paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro, para você que está conosco, nossos amigos, nossos irmãos que estão conectados aqui, fiquem conosco, vamos estar aqui meditando na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, que vai nos fortalecer, vai nos vivificar com o poder de Deus, amém? Deus te abençoe muito. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu peço para você que está entrando na live neste momento, para você que está chegando conosco, participe, comente, seja muito bem-vindo neste momento. Se puder compartilhar nos grupos da família, nos grupos da igreja, nos grupos que você faz parte, você vai estar ajudando que a live chegue ainda mais longe, que as pessoas consigam ouvir esta palavra. Também você que quer marcar alguém nesse momento, marque as pessoas. Marque os teus contatos aí nos comentários, que certamente a live vai chegar até essa pessoa e vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus Cristo. O evangelista Fabiano Soares estará fazendo a leitura desta noite, do qual nós vamos comentar em nome de Jesus. Nós vamos ler no texto de Mateus, do versículo 22 ao versículo 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas, por cima do mar, perdão. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha que tema interessante, nós vamos estar falando hoje. Para começar falando sobre esse tema, meus amigos internautas, amigos ouvintes, nós temos que comentar, pastor Pedro, para que a gente consiga situar o amigo internauta nesse momento, que ali os discípulos estavam dentro de um barco e houve uma tempestade. Houve um momento de adversidade, houve um momento de dificuldade. E dentro desse momento de dificuldade, eles clamaram, buscaram do jeito deles, tentaram do jeito deles, mas o mar estava forte, o vento estava bravo. Não conseguiram do jeito que eles podiam sair daquela situação, embora alguns que estavam dentro daquele barco, mais precisamente 4,
eram pescadores, eram homens habituados e acostumados no mar. Mas há momentos na nossa vida em que a tempestade vem, em que a dificuldade vem, da onde nós não esperamos, da onde nós não estávamos ali habituados a receber, porque a tempestade ela vem quando ninguém espera, ela vem quando ninguém chama, ela vem porque tem que acontecer mesmo. E quando essa tempestade vem nas nossas vidas, muitas vezes nós também usamos os recursos que nós temos. Nós também tentamos do nosso jeito. E nem sempre dá certo. Nós temos bons resultados do nosso jeito. É interessante, alto que está nos ouvindo e que está passando uma tempestade na sua vida, que está passando um momento difícil na sua vida. Você que já tentou com o seu jeito, você que tentou com os seus remos, você que tentou pela experiência de vida, você que tentou, mas não teve resultado ainda. Você que tentou, mas infelizmente não tem conseguido chegar no destino porque o vento é contrário. Fique conosco nesta live. Por certo, Deus vai falar com você no meio da tempestade que você estará vivendo neste momento. Deus vai se manifestar e vai te trazer uma grande lição nessa noite sobre saindo da tempestade, a verdadeira liderança, o poder da fé. Então, por essa razão, fique conosco, porque nós vamos estar falando sobre esses temas. A tempestade, a liderança e o poder da fé. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Com o seu comentário, Pastor Pedro. Esse assunto nessa noite é bastante rico. Tem muitos simbolismos que estaremos dando uma olhada e trazendo daí subsídios para o nosso dia a dia, para termos uma vida cristã vitoriosa e abençoada. E eu queria iniciar falando, dando uma contextualização quanto ao tempo desta passagem bíblica. Essa passagem ela se dá de maneira imediata após a multiplicação dos pães. Jesus havia feito a grande multiplicação dos pães, onde mais ou menos 20 mil pessoas, entre homens e mulheres e crianças, se alimentaram de 5 pães e 2 peixinhos. E isso ali foi uma festa durante o dia inteiro, era culto, era pregação, as pessoas comendo daquele pão que não terminava, daquele peixe que não se extinguia. As pessoas gostaram, passaram o dia gostoso ouvindo a palavra e no final se alimentaram com esse banquete que Jesus serviu. E algumas pessoas arrazoaram entre si dizendo, olha, vamos fazer de Jesus rei. E o texto diz que tentaram fazer de Jesus rei. Essa palavra que nós estamos vendo hoje, que o evangelista Fabiano leu no livro de Mateus, ela também se encontra no livro de Marcos e no Evangelho de João. Então, estou usando as pinceladas também que está no livro de Marcos e no Evangelho de João. E tentaram fazer Jesus à força. Estavam as pessoas querendo levantar Jesus, colocar sobre a cabeça, levantá-lo, erguê-lo e dizer, Jesus é o nosso rei. Mas Jesus não queria, não era a hora. Então, ele tenta escapar dessa multidão. E ele dá ordem para os seus discípulos, que era para eles passarem à frente, entrarem no barco e irem água dentro, e que eles iam se encontrar. Isso já era quase o final da tarde. E os apóstolos, discípulos, eles atenderam a ordem de Jesus. E Jesus disse para eles, vão, ide, entre no barco e entre no mar, a gente vai se encontrar. O Evangelho de João e de Marcos tem detalhes que trazem que os discípulos foram num barco maior e havia ficado um pequeno barquinho para Jesus poder se deslocar de barco até o grande barco que o aguardaria em meio ao mar. E Jesus acabou não usando esse barco, né? Nós vamos estar falando de que maneira que ele andou a chegar até os discípulos.
Mas veja que esse problema todo que deu em alto mar, os apóstolos temerosos, o mar agitado, os discípulos temendo pela sua vida numa tempestade no meio do mar, ondas de 3, 4 metros de altura, vento muito forte, e na escuridão da noite, madrugada, 3 horas da madrugada, coisa terrível. E a gente pode se perguntar, mas quem mandou eles para o alto mar foi Jesus. Foi Jesus. Jesus mandou. E Jesus deu a ordem, ide, vão. E Jesus sempre, ele manda nos seus discípulos. Por isso ele é Senhor. Senhor é aquele que manda, e ele manda. E ele mandou os discípulos e eles atenderam. Também no final do Evangelho de Mateus, tem a grande comissão, onde Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Como que dizendo, ide por todo mundo e me levem até as pessoas, para que as pessoas me conheçam. E então Jesus coloca agora esses discípulos numa situação, numa enrascada difícil. Jesus sabia, ele tem presciência, onisciência, ele é Deus, ele sabia que o mar ia se empipocar, que a tempestade ia se levantar. Ele sabia de tudo. Os próprios discípulos, entre eles 4, Pedro, André, Tiago e João, eram exímios pescadores, conheciam o mar e conheciam o tempo. Eles com certeza olharam para o tempo e devem ter visto, olha, a gente vai entrar no mar, mas pelo vento, pelas nuvens, vai se levantar uma tempestade. Mas eles não questionaram, eles obedeceram a ordem do mestre, né? Obedeceram. Ide, adiante, entre no mar, e eu depois vos encontrarei. Então, Jesus manda ir. Algumas pessoas precisam ter aquela garantia da volta, né? Como que dizendo assim, ide e voltem. Não. Muitas vezes Jesus manda apenas ir. O voltar depende das circunstâncias. Muitos que foram não voltaram, pagaram com a vida pregando o evangelho. Na história da igreja tem isso. Então, nós não temos que nos preocupar com a volta, né? O cristão, o discípulo, tem que obedecer, tem que ir quando é mandado. Certa feita, numa grande tempestade nos Estados Unidos, e tempestade dessas que de vez em quando acontece no mês de agosto a outubro, novembro, que se levanta grandes tempestades do mar, e algumas são chamadas até por nome, Fabiano. Como é que eles chamam aí essas tempestades fortes? É ciclone? Ciclone aí nos Estados Unidos. Não sei o termo exato. Que já houve o Katrina e tantos outros, né? Tem o nome. Furacão. Os furacão, né? Então, em certa feita, estava ali a guarda costeira da Marinha, receberam um chamado. E a 30 quilômetros dentro do mar estava um barco de pescadores à deriva. E eles receberam o chamado e a ordem do comandante, que era para fazer o resgate, o socorro desse barco que estava à deriva. Aí alguns marinheiros disseram para o capitão, mas capitão, olha o tempo. Tá perigoso. Se a gente vai, a gente arrisca nem voltar. Mas o capitão disse, nós recebemos ordem para ir, para tentar salvar. Se conseguirmos voltar, é outra coisa. A nossa ordem é ir. Então, nós temos que ir. E se nesse ir, esse indo, nesse cumprindo a missão de pôr a nossa vida, o nosso barco, mesmo que em águas perigosas, mas amando de Jesus, ele é o Senhor, ele é que garante. Se a nossa vida é preciosa aos olhos dele, ele tem plano conosco, mar nenhum vai nos afundar, água nenhuma vai nos submergir, porque ele é Senhor.
Então, glória a Deus. Jesus aí uma antecipada do ID. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar os amigos, irmãos, internautas que estão juntamente conosco, conectados aqui, fazendo que essa rede de pregação, que essa plataforma do Facebook chegue ainda mais longe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero saudar a irmã Santa Gomes, que está ligado com a gente aí, que Deus abençoe, seja bem-vindo na live, que Deus te abençoe grandemente. Também a Carol Lopes e o pastor Alceu, que estão aqui na cidade de Imbé, são membros da nossa igreja, que Deus abençoe grandemente. Um abraço ao pessoal de Imbé, a irmã Carol, o pastor Alceu, também o irmão Edson, da nossa igreja de Taquari, que está aí juntamente conosco, que Deus abençoe, irmão Edson, irmã Dalila, que Deus abençoe o pessoal lá, no nome de Jesus Cristo. Também o irmão Júnior, da nossa igreja de Montenegro, que Deus abençoe, irmão Júnior, irmão Luana, o irmão Edson, a irmã Josiane, o pessoal de Montenegro, o irmão Teivo, o Dudu, todo o pessoal lá, o Wagner, o pessoal que estava junto comigo aí nesse domingo em Taquari, sejam bem-vindos aqui na live, um grande abraço a todos vocês aí da cidade de Montenegro, especialmente o irmão Júnior, que está aqui ligados conosco na live em Montenegro, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, Lorita, também se manifestando aqui, comentando a live, que Deus abençoe grandemente, irmã Lorita, que Deus abençoe os irmãos aí, que eu esqueci de falar, quem sabe, a Sandra Origi também participando, a irmã Patrícia, esposa do Fabiano, a irmã Marli, a minha esposa também aqui comentando na live, que Deus abençoe a cada uma das nossas esposas também, que estão junto conosco aqui, ligadas na live, participando, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos aqui na live dos amigos, essa live que está no ar toda segunda-feira, às 9h30, e hoje com o tema falando sobre que Jesus caminhou sobre as águas. Nós vamos falar sobre fé, vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre o poder de Deus, vamos falar sobre muitas coisas interessantes nessa noite, e por certo uma delas vai estar falando contigo, ou quem sabe todas elas vão estar falando. As que não são diretas, serve para conhecimento bíblico também nesta noite, em nome de Jesus. Saúdo o pessoal dos grupos também, que estão aí nos recebendo, que estão junto conosco. Obrigado aos administradores que têm permitido que a mensagem chegue até também aos grupos, que Deus abençoe. Você, amigo, que pode compartilhar nesse momento, compartilhe, curta, faça com que a live chegue ainda mais longe, nos ajude nesta noite compartilhando, é de graça, então compartilha. Também peço para você, coloque aí nos comentários, marcando as pessoas que você quer que esta live chegue. Então, marque as pessoas em nome de Jesus. Meu amigo Giovanni, lá de Taquari também, saudando nós aqui nessa noite. Giovanni, que eu batizei há muitos anos atrás, lá em Taquari. Que Deus abençoe, Giovanni, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe a você e também a sua esposa. Irmão Fabiano, evangelista Fabiano, olha a situação que nós estamos vivendo. Deus, Jesus, ordenou que os discípulos fossem. E mesmo eles obedecendo a ordem para ir, houve uma tempestade. Houve um momento difícil. O pragmatismo, ele diz assim, tudo que está certo é um sinal que Deus está presente. Se deu certo, é de Deus. Se não deu certo, é do diabo. O pragmatismo trabalha com aquilo que é certo, que dá certo a favor. Mas aqui é o contrário, Jesus mandou e deu errado, veio vento, veio tempestade. Naquele momento eles estão obedecendo, mas mesmo assim veio tempestade. Eles estão cumprindo a ordem de Jesus e mesmo assim veio tempestade. Eu pergunto para você nesta noite, muitas vezes a pessoa pode obedecer a voz de Deus, pode estar fazendo certo, mas se ela busca resultados pragmáticos, dizendo, se veio uma tempestade é porque não é de Deus, é melhor nós recuar. Se veio uma tempestade, então é porque Deus não está presente. Muitas pessoas pensam assim. E aqui, pragmaticamente falando, deu errado. Jesus mandou, eles obedeceram e mesmo assim veio a tempestade. Evangelista Fabiano, fazer a vontade de Deus, estar na obediência de Deus, nem sempre significa ausência de tempestade. Certamente, pastor Diego. Totalmente correto, eu concordo. Nós estamos alinhados aqui em pensamento, aqui no entendimento da Escritura, dentro da teologia. Nós estamos alinhados, pastor Diego. Eu vejo exatamente dessa forma. O
centro de todas as coisas, o propósito da minha vida, das nossas vidas, não é o nosso prazer pessoal, a satisfação, a alegria pessoal, mas é a glória de Deus. Deus nos criou com o propósito de glorificar o seu nome, estabelecer o seu reino aqui na terra, manifestar o seu amor e a sua salvação por meio do seu Filho, e que nós, então, como igreja, sejamos esse instrumento de Deus, para a glória dele, para alcançar os objetivos de Deus. Na verdade, esse pragmatismo ele é doentio, ele desfigura o evangelho, ele distorce o caráter de Deus e as obras de Deus, a manifestação de Deus. Só se fala em ganhar, conquistar, adquirir, né? Cada vez mais e mais e mais. Mas é interessante, Deus me deu uma mensagem que o nome é perder, né? É uma coisa talvez que quase ninguém ouve, mas o nome da mensagem é perder, e eu mostro pela escritura. Se você quiser pode escutar, tá lá no meu canal do Facebook, no Facebook, também no canal do YouTube. E também se fala muito, muito, muito das portas que Deus abre, se fala muito do Deus que abre portas, ele abre e ninguém fecha, ele abre e ninguém fecha, e está totalmente correto. Mas se nós pregarmos só essa metade desse versículo do Apocalipse, sem pregar o resto do versículo, que ele é o Deus que fecha portas e ninguém abre, aí nós estamos sendo... estamos distorcendo uma verdade, uma meia-verdade é uma mentira. Né? Então, há uma outra mensagem também que Deus me deu, as portas que Deus fecha, também tu encontra lá no Facebook, lá e no canal do YouTube. E é verdade, pastor Diego, porque aqui quem manda eles para o meio do mar, como o pastor Pedro bem lembrou no início, foi Jesus Cristo, não foi o diabo, não foi Satanás, não foi os pensamentos deles, nem falhas deles, não foi uma falha de cálculo. Eles não estavam irados, tinham brigado com alguém, tinham se desentendido, saíram bravos e perderam o rumo do rio. Não, não. Eles estavam em obediência, eles estavam em plena obediência ao Senhor Jesus. Eu lembro aqui de quando o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Foi o Espírito Santo que conduz Jesus para os propósitos de Deus se produzirem, né? Para a glória de Deus ser manifestada. E aqui quando eles vão lá para o meio do mar da Galileia, né? É um grande lago, mas se convenciona chamar de mar. No versículo 24 diz, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles estavam dentro daquele barco açoitado pelas ondas, né? Esse açoitado é algo violento, não é uma varadinha, não. O barco estava chacoalhando, as ondas estavam batendo, eles estavam a ponto de sucumbirem no meio daquele lago, e o vento era contrário, né? Não é que o vento batia de um ângulo diferente, ou de lado, ou movia, não, era contrário, era um vento que era totalmente oposto, né, do sentido que o barco estava indo, se dirigia, enfim. Eles estavam numa situação difícil, eles estavam numa situação terrível ali no meio daquele mar. Né? Eu tive a oportunidade de estar no Mar da Galileia e andamos de barco lá, e é uma água lá no meio, é uma água meio turva, né? Uma água meio turva, menos na parte do meio, e é muito grande, é muito grande, é muito grande. Eu fico imaginando eles na noite, onde não existia luz elétrica no barco, evidentemente, não existiam cidades ao redor que pudessem iluminar. Eu fico imaginando o breu, a escuridão que estava. Aí agora eles estão tomando uma tormenta de todos os lados e o vento contrário. Eu imagino a situação deles. Mas quem mandou foi Jesus. Aqui o texto fala sobre uma tempestade que veio sobre eles, né? As ondas fortes. Isso aqui é uma tempestade literal, mas nós sabemos que nós usamos essa linguagem de tempestades e tormentas para falar das dificuldades da vida, dos desafios, das lutas, das provas, dos desertos que todos nós passamos. E aqui se aplica, eles estão passando uma tempestade literal que está conduzindo eles a uma tempestade em relação à vida, à integridade física deles naquele momento. Mas aprendemos então que Jesus também conduz os seus filhos, os seus servos, aqueles que ele ama, dentro de situações,
né, pastor Diego, pastor Pedro? Situações que nós não entendemos, situações adversas, situações contrárias ao nosso entendimento, situações aos quais talvez muitas vezes viemos a perguntar por que eu estou passando isso? Não deveria estar acontecendo o inverso? Cadê o Senhor que está comigo? Cadê o meu Deus que eu creio? Deus, exatamente, Ele está no meio de todas as turbulências trabalhando. Deus está por trás da história humana, Deus está por trás da nossa vida. Deus está conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos, com aqueles que creem nele, que entregam sua vida a Ele, que descansam nele, creem na sua palavra. O Senhor está conosco, independente se tem sol ou se tem tempestade, independente se caminhamos na terra ou estamos no meio de um oceano, de um mar. O Senhor sabe o que está fazendo. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da minha vida, das circunstâncias, das lutas. Tudo que nós passamos, a Bíblia ensina-nos a dar glória em todas as coisas. Em tudo, dai glória. E descanse no Senhor, que Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. O grande problema do pragmatismo é exatamente isso. O problema do pragmatismo é que está juntando e formando uma geração doente. Uma geração de crentes fracos, uma geração positivista, uma geração onde os resultados, um Cristo que não prova, um Cristo que está sempre dando favores, um Cristo de barganha. E quando nós olhamos a palavra de Deus, eles obedeceram e veio a tempestade. Eles estavam no caminho certo e veio a tempestade. Eles poderiam dizer, mas foi Deus que mandou porque veio. Então não era Deus, era o diabo. Porque logo depois eles vão se confundir vendo Jesus, achando que era um fantasma. Mas o interessante de tudo, amigo internauta, eu quero dizer para você, é que Jesus diz a seguinte mensagem: quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Mas não está dizendo que você não vai passar pelo fogo. Não está dizendo que você não vai passar pelas águas. Está dizendo, você vai passar a tempestade, mas eu vou estar lá. Você vai passar pelas águas, eu estarei lá, mas você vai passar. Você vai passar pelo fogo, vai ser terrível, batismo de fogo, mas eu vou estar lá com você. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, e mesmo assim eu vou estar com você. Em Mateus capítulo 10 e Lucas 10, Deus diz assim, eu vou te enviar como ovelha para o meio de lobo. Parece ruim isso. Um pai enviando um filho para o meio de perigos, um pastor enviando uma ovelha para o meio de lobos, parece uma imprudência. Mas não, ele está dizendo, pode ir, porque eu estarei contigo. Eu te envio para o meio de lobos, mas estarei presente, estarei junto com você. Então, meu amigo ouvinte, eu quero dizer para você que problemas, tempestades, vendavais que vêm, obstáculos que surgem no caminho, elas não são provas da ausência de Deus. Elas não são provas da desaprovação de Deus. Pelo contrário, muitas vezes Deus permite tempestades. Muitas vezes Deus permite afrontas para testar a nossa fé, para realizar um grande milagre, para fazer com que a nossa vida, os nossos pensamentos, cheguem ainda mais perto dele e a gente entenda, a gente participe, a gente testemunhe do Deus que socorre, que é presente na hora da angústia. Então, por essa razão, fique ligado conosco, tem muita coisa boa que vai chegar aqui na live nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou mandar minha saudação aqui para o pessoal que está participando. Olha só, o Marco Lara dizendo, em tempos de pandemia, estamos aprendendo a andar na adversidade. Jesus, quando tentado no deserto, nos deixou exemplo de como viver na dependência do Pai. É verdade, irmão Marcos, positivo. Também irmã Sandra Origi concordando, dizendo é verdade. O pastor Antônio aqui dizendo que chegou agora, deixando um abraço para todos nós, um abraço aí, pastor Antônio, também, em nome de Jesus Cristo. A irmã Sandra comentando, às vezes estamos em constante oração e de repente acontece um vendaval e deixa grandes sequelas. É isso aí, irmã, exatamente, o que nós estamos falando aqui. Às vezes é permissão de Deus. E o irmão Marcos Lara comentando também que Deus é supremo e ele sabe todas as coisas, tudo está no seu comando, não devemos agir por circunstância, mas por sua vontade. E exatamente isso aí. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui participando, que estão interligados conosco, que estão junto com a gente. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. O irmão Marco Lara que entrou, também o irmão Wagner
Cruz, que está chegando aí, estava conosco ontem em Taquari. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha esposa participando aqui também, dizendo: eu porém cantarei a tua força pela manhã, louvarei a alegria da tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Que Deus abençoe a todos que estão chegando agora aqui na live. Peço para vocês, compartilhe, curta. Vamos fazer com que a live chegue ainda mais forte. Você que pode, compartilhe os grupos, compartilhe aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, que Deus vai te abençoar por certo. Marque os contatos também nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, vamos dar seguimento nessa noite. O Fabiano quer falar alguma coisa aí? Eu só lembrei, pastor Diego, aqui, desculpa, pastor Pedro, já segue a sua palavra. Não, pode falar. Obrigado. Eu só lembrei dos mártires da igreja, né? Desde da igreja cristã registrada em Atos dos Apóstolos até os mártires dos séculos seguintes, assim como os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, eles simplesmente não morreram somente em fé, mas morreram muitos em função da sua fé, isto é, por causa da sua fé. Eu lembrei disso porque o pastor Diego, né, mencionou que eles não é uma questão de estar em pecado, estar bem ou não, né? Em fé, muitas vezes vamos sofrer neste mundo em função da nossa fé, para a glória de Deus. Verdade. Glória a Deus. Pastor Pedro. Bom, os apóstolos estavam agora em meio ao mar revolto. Isso era o início da noite, fim da tarde, início da noite. Eles pensaram que eles iam entrar para dentro do mar e ficar ali aguardando. Daqui a pouco Jesus ia chegar nas margens do mar, ia fazer algum sinal: estou aqui, venham me recolher. Nada. Escureceu. Passou às 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, entrou madrugada. Jesus não aparecia. Sabemos, o texto diz que ele subiu no monte e foi orar. Enquanto os discípulos apóstolos estavam aqui embaixo, a nível do mar, Jesus estava na altura, orando, intercedendo. Ele estava no alto. E o texto diz que ele estava vendo que ele estava passando por esse apuro. Por isso é que ele desceu e foi socorrê-los. Ele estava ali orando, mas não estava absorto de maneira que não tinha o controle da situação do que estava acontecendo. Ele sabia tudo, ele estava vendo, olha ali, eles estão passando, estava tudo no controle dele. Dentro do barco, é possível que tinha se instalado um caos. Tinha 4 marinheiros, mas tinha 8 que, se caísse na água, não sabia dar uma abraçada. O Levi, o Mateus, era cobrador de imposto. O cara da caneta e do papel. Isso aí não tinha vida de mar. Imagina. Judas, o cara que era de família rica, com aquela bolsa pesada da moeda, ele ia ir para o fundo do oceano. Então tinha um caos instalado dentro do navio. É possível que tinha gritos de medo e eles se segurando, o barco sacudindo. Olha, naquela época não tinha aquele sinal luminoso como os barcos modernos têm, senão eles teriam disparado muitos tiros luminosos pedindo socorro, mas naquela época não tinha. Mas com certeza eles estavam ali. O Senhor vai ter que vir nos salvar. Onde é que anda o Senhor? Cadê o Senhor? O Senhor não está por aí. Olha, irmãos, muitas vezes as pessoas ficam: cadê Deus? Eu estou nessa tempestade, estou nessa luta, estou nesse problema, estou nessa adversidade, e cadê o Senhor? Irmãos, nós estamos num patamar tão baixo como os apóstolos, a nível do mar. Mas Jesus está acima, Jesus estava no alto da montanha, ele estava numa situação mais elevada, ele está no controle visual de tudo, ele tem a ciência, a consciência de tudo que está passando. Mas é claro, o nosso medo nos leva, muitas vezes,
a dizer até palavras que vão contra a fé, né? Quase que uma palavra de descrédito, de jogar a toalha. Eu consigo imaginar que alguns daqueles discípulos deveriam estar dizendo, agora nós vamos morrer, vamos morrer. O pânico pega. E não foi só alguns minutos de tempestade, foi uma tempestade que durou horas. Aquilo deixa as pessoas enjoadas, algumas vomitam. Pastor Diego, que é navegador, tem barco, sabe disso, as pessoas muitas vezes enjoam em alto mar, andando tranquilamente. Agora, por várias horas, o barco sacudindo, as pessoas ficam tontas, enjoam, vomitam. Olha, tinha se estabelecido um caos. Uma noite de tempestade, não tem uma luzinha que você enxerga em torno daquele mar da Galileia, como não é um oceano aberto, ele não tem faróis, como em oceanos abertos tem um luminar, um farol, que tu pode te orientar e guiar. Eles não tinham nada. Eles estavam no escuro. Eles não tinham mais noção de nada. Eles não conseguiam, queriam ir para a margem e o vento os empurrava cada vez para mais ao centro da lagoa, ao centro desse mar. E eles diz que remavam, faziam força. Às vezes a pessoa faz força, né? E não adianta. Usa o recurso da carne, a musculatura. E não deu. Mas Jesus está no controle. Só que ele está em cima. Nós temos que ter essa noção. Ele está sobre nós. Jesus estava sobre os discípulos, estava na montanha, sobre eles, tendo controle total, visual, tudo. Ele sabia o que estava acontecendo. Então, Jesus não é pego de surpresa no meio da nossa luta, na adversidade, no meio dos problemas. Ele sabe de tudo. Mas e por que ele não age logo de imediato? Ele quer que o milagre seja maior. Ele poderia ter curado Lázaro. Ele deixou a coisa andar para poder ressuscitar a Lázaro. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, outras vezes para o meio do mar, como uma escola de fé. Uma escola de fé, uma escola preparatória para nós desenvolvermos os nossos vínculos com o Senhor Jesus, onde nós venhamos a estreitar os laços da fé, criar uma intimidade, uma dependência total, corrermos primeiro para Ele. Hoje, muitas pessoas, na hora da luta e do problema, correm para outros meios. Primeiro corre para pegar o revólver, primeiro corre pegando o cartão do SUS. Não, primeiro pego o telefone para chamar a polícia. Primeiro é o Senhor Jesus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando ele é invocado, quando ele é chamado, ele responde na hora certa. Amém. Que bênção, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos internautas que estão chegando, a Suzana Melo, o Alberto de Melo, a irmã Josiane, esposa do irmão Edson, nossos amigos, nossos irmãos lá de Montenegro, que estavam participando do culto ontem em Taquari, comigo lá. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Também a nossa irmã Sandra Origi participando aqui, está dizendo, estamos vivendo uma vida de incerteza aqui, mas temos a certeza que este momento Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus abençoe, irmã. Também Amém. Está participando conosco aqui a nossa irmã, a irmã Ana. Um grande abraço para a irmã Ana, para o pessoal aí da Igreja Cristo Vive, o Ministério Íntimos de Deus. Um grande abraço a todos vocês, para o irmão Leandro, para o irmão Mateus, para todo o pessoal da banda, que sejam bem-vindos aqui em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço para vocês. Depois eu te respondo melhor aí, irmã Ana. Me chamou no WhatsApp para uma pergunta, nesse momento não vou conseguir te responder bem claro, mas daqui a pouquinho nós vamos estar conversando aí, aguarda em nome de Jesus Cristo. Também participando com a gente aí o irmão Pedro Paulo
Fioravante, dizendo Fioravante. glória a Deus, um abraço a todos. Que Deus o Bispo abençoe. Pedro Paulo, da Igreja de Deus do Brasil. Louvado seja Deus, seja bem-vindo. Novo Hamburgo, aí, o pessoal de Novo Hamburgo participando também, como a irmã Ana aí participando, que é de Tramandaí, a irmã Sandra Origi, Tramandaí, a irmã Lorita Fiorenzi também participando aqui, dizendo boa noite, que Deus abençoe a todos, que Deus te abençoe também, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o pessoal conectado. A Lorita, eu reencontrei ela sábado à noite na ceia em Flores da Cunha, na cidade de Flores da Cunha, na Assembleia de Deus Madureira. Que bênção, glória a Deus. Aí o pastor Pedro Paulo colocou Novo Hamburgo na escuta aí na Igreja de Deus no Brasil. Deus abençoe grandemente aí, pastor. Seja bem-vindo na live em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E olha só, o que acontece? Agora a tempestade está instalada, o caos está instalado, como o pastor Pedro estava falando, e de repente agora eles começam a enxergar um vulto, começam a enxergar um fantasma. Para situar os irmãos ouvintes, a cultura onde eles estavam, havia deuses que cuidavam das águas. Poseidon era um deles, era um deus considerado que estava lá pelas águas. Como nós temos aqui no Brasil, Iemanjá, que é costumeiramente reverenciada pelos navegadores. Também lá eles tinham Netuno, que também na outra mitologia era considerado como alguém que cuidava das águas. E quando eles olha a inexperiência, olha o que acontece, como a mente humana, quando está passando uma adversidade, ela pode criar factoides. Ela pode... Na hora do pânico. Exato, na hora do pânico parece que tudo piora. A gente costuma ver fantasmas, aonde talvez não é fantasma. Às vezes nós começamos a ver coisas que não existem, ou ver coisas que é de Deus, mas já interpretar para um lado maligno. As nossas interpretações muitas vezes são errôneas. E aqui eles estão errando a interpretação, estão achando que talvez, conjecturando, seja Poseidon, talvez seja um desses deuses do mar, da cultura daquela época, porque eles falam isso. Não é eu que estou inventando, eles estão dizendo, olha, é um fantasma. Para a nossa tradução seria que um espírito, um vulto, sei lá o que eles estavam vendo. E eles dizem, olha, é um fantasma, não podia ficar pior ainda. Piorou. Agora vem vindo um fantasma para atormentar a situação. Agora o fantasma vira o barco. Não estamos te ouvindo, pastor Diego. Está falhando a tua voz. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. É. O pastor Diego estava falando que o pessoal estava no barco. Alô? Então, amém. Estamos ouvindo. Amém. Glória a Deus. Então, o que acontece? Eles estavam olhando e, de repente, acharam que piorou a coisa, que era um fantasma agora. Como se não bastasse, tudo está acontecendo. Às vezes, na nossa vida, a gente cria factoides, a gente cria coisas que não existem quando as coisas estão pior. Mas Jesus, ele fala uma palavra que eu gosto muito, ele diz assim, não temais, sou eu, não tenham medo, não temam. Fabiano, esta palavra, não temas, ela está escrita diversas vezes na Bíblia. A presença de Deus, ela é uma presença que acalma em meio às nossas tribulações. A presença de Deus, ela sempre tenta acalmar o nosso coração. Deus sempre está falando, não temas. Deus sempre está dizendo, fica tranquilo. Embora está a tempestade aí, mas não precisa ter medo. Se eu estiver contigo, não há do que temer. Então agora eles estão pensando que é um fantasma. Mas Jesus diz assim, olha, não temam. Eu estou chegando aí com vocês. Eu estou chegando junto de vocês. Não tenham medo. Com o teu comentário, Fabiano. Eu acho lindo, pastor Diego. O cuidado de Jesus, o amor de Jesus para com seus filhos, no meio das adversidades da vida que o Senhor permite, que Deus permite, ele tem uma palavra para nós sempre. Aqui para os discípulos ele disse, não temas. A Escritura fala conosco em diversos lugares para não temermos, para descansarmos no Senhor, para termos a consciência, o entendimento e a fé de que as mãos de Deus elas não estão escondidas e não estão encolhidas sobre nós, os ouvidos de Deus não estão fechados, né? Para termos o descanso no cuidado de Deus sobre nós de uma forma plena, sabendo que é
aquele que não dorme, aquele que nos cuida em todos os momentos. Deus nos deixou aqui e não nos abandonou. Ele deixou o Espírito Santo. E o Senhor, ainda que nessa vida, ele disse, né, por muitas tribulações e lutas, não se importa entrarmos no reino dos céus, vamos passar por momentos difíceis, muitos dias que vão ser como um dia mau, momentos maus da vida. Deus deixou a sua palavra para que nós, em todo o percurso dessa vida, tivéssemos um alicerce sadio, forte, concreto, real, algo que não se baseia na mente humana, na razão humana, na lógica humana, mas no poder de Deus e na fé naquele que prometeu, segundo a palavra que ele declarou. Então aqui ele disse para os discípulos, não temas, não há o que temer, não há o que temer. E o Senhor continua dizendo isso para mim e para você todos os dias da nossa vida, quando acordamos de manhã até ao descansar à noite, fechar os nossos olhos para dormir. O Senhor diz, não temas, e ainda quando tu estiver dormindo, não tema, porque o Senhor cuida de nós. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor, sem um propósito, sem o Senhor estar regendo, dominando, cuidando, zelando, administrando cada segundo da nossa vida, cada situação que nós venhamos a passar. O Senhor nos fortalece, Ele não permite que nós venhamos a passar um vale, uma luta, uma prova maior do que nós possamos suportar. Deus cuida de nós, Deus tem cuidado de nós. Sabe o que eu acho lindo, pastor Diego? No versículo 25, né, se nós formos ler, diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus, ele contraria a lógica humana e a razão humana muitas vezes. A metodologia de Jesus, ela rompe com o nosso entendimento humano, com a razão humana, com a lógica humana. Jesus vem andando por cima das águas. A última coisa que os discípulos talvez poderiam esperar, que Jesus viria no meio daquela tempestade andando por cima das águas. Talvez eles poderiam esperar que de longe Jesus já visualizasse aquela situação e fizesse o mar se acalmar e as ondas se acalmarem. Talvez eles esperavam que Jesus desse um grito de longe, né? Acalme-se! Talvez eles esperavam Jesus vindo, aparecendo no meio deles, simplesmente aparecendo no meio do barco. Mas andar por cima das águas? Quem é que anda por cima das águas? Aonde já se viu falar de alguém que anda por cima das águas? Mas Jesus decidiu fazer algo totalmente atípico, totalmente diferente, totalmente inimaginável para a razão humana, para a mente humana. A razão humana, muitas vezes, quer definir a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir, a forma de Deus nos conduzir dentro dos seus processos. Mas Deus não tem compromisso com a nossa forma de pensar, com a nossa razão humana, com a lógica humana. Deus trabalha dentro dos seus métodos. E Deus é todo poderoso, Ele é Senhor. Né? Deus, Ele é soberano, como o pastor Pedro disse. E dentro da sua soberania, Ele decide como é que Ele vai trabalhar. E muitas vezes o trabalhar de Deus, meu amigo, meu irmão, minha irmã, vai romper com aquilo que tu imagina que deveria ser. Talvez tu vai olhar e tu vai dizer, poxa, as portas estão cada vez mais fechadas, Deus prometeu algo numa área da minha vida e cada vez isso está mais distante, distante aos teus olhos, distante da tua razão, distante do teu entendimento e do meu. Mas Deus que conhece o amanhã e o futuro, Ele sabe o que Ele está fazendo. E na hora certa, Ele faz as coisas acontecerem. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você, amigo internauta que está chegando agora, a minha saudação ao irmão Marcos Alexandre, aí que está juntamente conosco também, que Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, o Delei Vaz, lá de Santa Catarina, participando também, que Deus abençoe os irmãos que estão chegando, você que pode, compartilhe, curta, marque os contatos aí nos comentários, para que a live chegue ainda mais longe, em nome de Jesus Cristo. Na sequência, pastor Pedro, evangelista Fabiano, Pedro, ele arrisca algo muito forte, ele diz assim, se é você mesmo, me deixa também eu caminhar sobre as águas. Deixa eu fazer o que você está fazendo agora. Se é você mesmo, então me chama. Eu também quero fazer isto. E agora eu quero primeiro dar uma ressalva aqui. Para o amigo entender o que é isto.
Pedro está dizendo, se é você mesmo, deixa eu sair e fazer o que você está fazendo também. Só que tem um problema. Se Pedro se atira do barco, e aquele homem é um fantasma mesmo, não é Jesus, ele não volta mais. Ele não volta mais. Porque um barco no meio da tempestade, quando você se atira, você não consegue voltar para o barco. Você se atira de uma vez só, não tem como voltar. E é isso que eu quero dizer para você, amigo ouvinte. O Pedro, ele foi eleito líder dos apóstolos. E se nós olharmos, ele teve vários problemas. Mas aqui eu exalto uma qualidade que ele tinha. Ele levantou e disse, ousadamente, deixa eu fazer o que você faz. Deixa eu agir como você está agindo. E Jesus aceitou o desafio. Jesus disse assim, então vem. Te atira do barco, vem. Te atira do barco, vem. Jesus, ele aceita o desafio. A qualidade de um líder é a qualidade de abandonar o barco, não como um covarde, mas de se arriscar pelos outros, de fazer a diferença pelos outros, de fazer a frente, de fazer aquilo que não é o habitual, de ter uma confiança, de poder deixar a zona de conforto e arriscar. O líder que não deixa a zona de conforto, o líder que não se arrisca, o líder que não defende o rebanho, é um falso líder. Não tem nada a ver com a liderança cristã. O perfil da liderança cristã de Pedro aqui é exaltado. Desta maneira, ele se arriscou pelo grupo. Ele fez a diferença pelo grupo. Ele, até mesmo, podemos dizer que ele disse, olha, se é você mesmo, deixa eu ir então. E a voz de Jesus aceitou o desafio, disse, então vem. E ele se atirou. Ele se lançou. Ele fez a diferença. E, pelo incrível que pareça, o grupo todo lá dentro, com medo. E quando ele se atira, Fabiano, o pastor Pedro entra para a história como um homem que está caminhando sobre as águas, como um homem que está dando os passos sobre as águas. E agora toda aquela multidão, todos aqueles 11 que estão ali no barco, estão olhando e dizendo assim, por que não fui eu? Por que não fui eu que me atirei? Por que não era eu, Pedro? Por que não fui eu que tentei fazer isso também? Porque as pessoas são assim, meus amigos. Ninguém quer fazer o risco, ninguém quer fazer a frente, ninguém quer fazer a diferença. Mas quando alguém faz a diferença, quando alguém se lança e dá certo, todo mundo fica dizendo, mas por que eu não tentei também? Por que eu não me arrisquei também? Por que não fui eu? Olha lá, o Pedro está indo de encontro e é Jesus mesmo, só que ele afundou. Ele afundou, ele olhou para a tempestade, olhou para a fúria do mar, tirou o foco de Jesus e afundou sobre as águas. E afundou naquele momento. E quando ele afunda, já é conversa para daqui a pouquinho, para a próxima rodada, pastor Pedro. Aleluia. Pedro, ele reconheceu que aquele que estava andando sobre o mar não era um fantasma. Porque quando esse que eles achavam que era um fantasma, e o medo, o pânico faz as pessoas verem inúmeras coisas, né? A pessoa cria alucinação, ilusões, o medo e o pânico aumentam as dificuldades. Mas Pedro, quando viu aquele pseudo-fantasma passando, e não era fantasma, era o Senhor, e o Senhor falou, né? Não temas, sou eu. Ele diz, sou eu. E ele falou no grego, ego eimi, que por várias vezes da Bíblia está eu sou, né? Então Pedro reconheceu, isso aí um fantasma não ia falar com esse jeito, esse tom, essa identificação, isso aí é a identidade de Jesus. Ele disse, eu sou, não tenho medo, sou eu sou. Então ali Jesus se identificou, né? Noite escura, não era tão fácil de enxergar, eles viam apenas realmente contornos, mas não era o fantasma, era o Senhor. E Pedro, ele reconheceu
como uma ovelha a voz do seu pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E Pedro reconheceu: é o Senhor, é o Senhor. Né? Pedro também, mais tarde, quando ele está no barco outra vez, e é num episódio em que Jesus aparece ressuscitado, está à beira do mar, assando um peixinho, e quando esse homem que está à beira do mar pergunta se apanhar algum peixe, Pedro reconhece pela voz: é o Senhor. E antes deles irem remando o barco para a beira da praia, ele já se atira no mar e sai abraçada. Pedro, ele, como disse o pastor Diego, é um grande líder. O líder é aquele que reconhece a voz do Senhor, entende o que é que o Senhor quer da vida dele. É aquele que segue ao Jesus de perto, é aquele que vai na frente, que não manda fazer, ele toma iniciativa, ele é aquele que faz para os outros imitá-lo. Glória a Deus. Como disse Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, com certeza, Pedro também podia dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Glória a Deus. E ali Pedro reconhece: é o Senhor. Quando ele reconhece que é o Senhor que está andando sobre o mar, flutuando sobre as águas, ele viu que o lugar mais seguro não era o barco, era estar perto do Senhor. Aleluia. O barco não é nada, não tem segurança nenhuma. A segurança está no Senhor que está ali sobre o mar. Então aqui ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até ti. Então vem. Então vem. Ele estava só querendo, ele sabia que isso ia ser a cartada. Venha, então venha. E ele foi, ele deixou a falsa segurança do barco para ir até os braços da verdadeira segurança, que é Jesus. E acabou indo para os braços de Jesus mesmo, porque quando ele já caminha muitos metros, a Bíblia não quantifica se ele caminhou 2, 3 minutos, ou dos 100 metros, 200 metros, ele estava indo em direção a Jesus, e Jesus estava numa distância um pouco longe, que eles não conseguiram discernir que era o Senhor, apenas viam um vulto, então não era a poucos passos, não. E Pedro caminhou muito, porque ele só foi afundar quando estava bem pertinho de Jesus. Tanto é que Jesus estendeu a mão e o levantou, estava perto. Ele caminhou muito. Olha, que líder, hein? Que audácia na fé. Hein? Fazer algo que nunca havia sido feito, que nunca um humano havia feito, caminhar sobre as águas como se fossem pedras, caminhar sobre o mar como se tivesse ali um estrado para os seus pés. Ô, líder, Jesus gosta de pessoas que são audazes, né? Lembro de Moisés quando chegou à beirinha do Mar Vermelho, e agora, o que fazer, Senhor? Nos lados tem montanhas, como vamos subir com velhos e crianças? Dos dois lados tem montanha, atrás está o exército do faraó, e na frente tem esse mar. Aí Deus disse: ordena ao povo que marchem, que vão para frente, para cima do mar. E o povo entrou no mar. Não caminharam sobre o mar, mas o mar recuou. Aleluia. E eles passaram a seco. Então, temos que atender a voz de Deus. Se ele diz ide ou venha, vá, porque ele garante. Você não vai sucumbir no deserto e nem no mar, atendendo ao pedido de Jesus. Glória a Deus. Saudar nossos irmãos internautas que estão entrando aí. André está participando aqui também conosco na live. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Também
A irmã Lena Veloso está participando, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. É o pessoal aí junto com a gente nesta noite, a irmã Maria Luísa, lá de Montenegro também, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo pela sua participação, a Lorita Fiorenzi também Monteiro participando. Glória a Deus pela sua participação, você amigo internauta que está junto conosco nesta noite, conectados pela palavra, conectados junto com a gente, ouvindo esta palavra maravilhosa nessa noite que por certo vai fazer a diferença em sua vida. Compartilhe, curta, nos ajude o reino de Deus, ajude a palavra de Deus a chegar ainda mais longe. Evangelista Fabiano, o grande Pedro, líder dos apóstolos, ele está agora demonstrando uma qualidade de um líder. Nós ouvimos muito, e eu até penso meio assim, às vezes é muito reverenciado a queda dele, quando ele afunda nas águas, é muito reverenciado que ele negou Jesus, é muito reverenciado alguns marcos que vêm-nos na memória muito rápido sobre ele, mas agora aqui ele demonstra uma qualidade, ele demonstra algo muito forte da sua liderança. Ele deixa o barco, ele deixa a companhia dos 11, ele faz a diferença, ele faz uma interlocução por todos aqueles que estão ali. E dentro dessa interlocução, uma interlocução ousada, uma interlocução forte, e ele se atira do barco, ele arrisca, ele vai em frente. Esta é uma grande característica, né, Fabiano, de um grande líder. Sem dúvida, pastor Diego, sem dúvida, porque o que talvez seria de se esperar, né? Coloque-se você e eu no lugar de Pedro naquele momento, talvez passaria na nossa mente em gritar para o Senhor: Senhor, se és tu, faça que essas ondas se acalmem. Senhor, se és tu, faça que esse vento cesse. Senhor, se és tu, venha para o barco. Se és tu, Senhor Jesus, permita-nos te enxergar. Tanta coisa natural, de uma forma mais natural poderíamos imaginar. Agora, Pedro, dentro da sua intrepidez, dentro do seu caráter enérgico, dentro da sua ousadia, Pedro faz algo surpreendente. Na minha ótica, é surpreendente. Ele pede para fazer a mesma coisa que Cristo estava fazendo. Acho que foi o pastor Pedro ou o pastor Diego que disse isso. Ele quer fazer nada menos do que ele vê o próprio Senhor Jesus fazer. Não, Senhor, não faz muita coisa, eu somente quero andar que nem tu tá, por sobre as águas. Algo simples. E Jesus diz, vem. Então, é evidente em Pedro, nesse momento e em outros momentos, uma dinâmica de um líder, né? Uma visão, uma perspicácia, uma ousadia, uma intrepidez que desponta entre os demais. Sem dúvida, assim como todos nós, Pedro tinha áreas que deveriam ser moldadas, trabalhadas, né, e o foram, né. Ele, sem dúvida, tinha qualidades, né, tinha aspectos na vida dele muito importantes de um líder, coisas muito importantes de um líder, decisões, atitudes que ele tomava, que era fundamental para fazer depois o que Jesus queria que ele fizesse, né? A partir de Atos dos Apóstolos. Outra coisa importante que eu percebo, assim, trazendo uma aplicação para os dias de hoje, os discípulos não reconheceram a manifestação de Jesus ali naquele momento, e é importante que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, como cristãos, tenhamos a intimidade, venhamos a desenvolver a intimidade e o conhecimento da pessoa de Cristo. E dentro dessa intimidade, dessa vida com Deus, nós vamos, dentro do que Deus se permite conhecer, nós vamos conhecendo o trabalhar de Deus, os propósitos dele, como são os processos que Deus nos conduz, para que não venhamos a ficar confusos muitas vezes quando Deus está trabalhando, né? Eles ali pensaram que era um fantasma, mas era o Senhor Jesus que estava ali. Então, muitas vezes, temos que estar atentos, ter sensibilidade, conhecimento da palavra de Deus, intimidade com o Senhor, para que não venhamos, nos processos que Deus nos conduz, olhar para a situação toda e dizer, não, isso não é Deus, isso é o diabo. Não, isso é o fulano. Tu olha a pessoa como teu inimigo, não, é o fulano que está perseguindo, é o outro que está me perseguindo, essa é a luta que
que o outro está levantando, não, esse aqui é o diabo fechando portas. E às vezes é Deus trabalhando, é o Senhor Jesus manifestando o seu processo na tua vida, que só lá adiante tu vai entender. Então eu acho importante a gente pegar como exemplo essa aplicação, para que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao mover de Deus, sensíveis à palavra de Deus, aquilo que Ele está falando ao nosso coração. Então é Glória a Deus. mais ou menos assim, pastor Diego. Louvado seja o nome de Jesus. E após isso, evangelista Fabiano, ele afundou. Ele afundou, porque ele olhou para a tempestade. Ele olhou para a força do vento. Ele olhou para o ruído das águas, o barulho das águas. E aquele que estava indo de uma maneira bem sucedida, caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, é o mesmo que olha para o lado. É o mesmo que declina neste momento, e quando ele olha a tempestade, escuta a força do vento, ele afunda. A mesma fé que o levou a caminhar foi levado pela dúvida que levou a afundar. A força das águas, o barulho das águas tirou o foco. E quando ele perdeu o foco, ele perdeu a sua fé. E quando ele perde aquele momento a fé, porque Jesus disse sobre dúvida é a falta de fé, ele afunda sobre as águas. Eu quero dizer para você, amigo internauta, amigo ouvinte, que muitas vezes na nossa jornada, na nossa vida, a gente faz tudo certo. Tenha coragem, a ousadia de tomar iniciativa, de deixar a zona de conforto, de se atirar do barco. Fizemos tudo certo. Muitas vezes demos alguns passos tão importantes na nossa vida, triunfantes, aplaudido pelas pessoas vendo quando estamos caminhando sobre as águas. Mas muitas vezes, pelo forte barulho dos ruídos, das fofocas, das pessoas maldizendo, da influência negativa de alguns que não querem ver o teu bem. Às vezes o vento forte que vem nos tirar o foco são pessoas, são circunstância, são uma notícia que chega na tua vida bem no momento que você está caminhando sobre as águas. E quantos de nós, por um minuto, não olhamos para o problema? Não tiramos os olhos de Jesus e não acabamos olhando para a situação. E cada vez que nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o problema, ele se agiganta. Ele torna ainda maior. Ele torna ainda mais forte. E grande infelicidade que Pedro teve de tirar os olhos de Jesus e botar os olhos no problema que estava ali. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, não tire os olhos de Jesus e coloque os olhos no problema. Faça o contrário. Tire os olhos do problema e coloque os teus olhos em Jesus. Tire os teus olhos da força do vento contrário. Tire os teus olhos da fúria do mar. Tire os teus olhos, tire os teus ouvidos de todos os comentários, de todas as pessoas que têm falado à tua volta. Tire os olhos dali e que coloque os olhos em Jesus. E o interessante é que quando ele afunda, a mesma multidão que o aplaudia, dizendo, olha que bênção, ele caminha sobre as águas. Creio eu, pastor Pedro, que eles olharam e quando viram o Pedro afundando, eles disseram, é um fantasma mesmo. Olha aí, vai matar o Pedro. Ele arriscou. Eles, ainda bem que não fui eu, ainda bem que eu não me atirei, ainda bem que não fui eu que fiz isso. Porque a multidão é assim, eles te aplaudem quando... A torcida contra é grande, pastor Diego. Tu consegue nos ouvir, pastor Diego? Sim, sim. Voltou? Voltou. Tá bom. Eu tô com um probleminha aqui, então. A mesma multidão que aplaudia ele porque estava indo tudo bem, é a mesma multidão que se arrepende, dizendo, ainda bem que não era eu. Quando tudo vai bem, você tem amigos à sua volta, você tem pessoas que te bajulam, pessoas que te elogiam, pessoas que estão dizendo, olha aqui, esse aí serve para ser meu amigo. Mas quando você fracassa, quando você afunda, quando você mostra a sua humanidade, que a humanidade nossa é mostrada quando nós olhamos as águas, quando nós duvidamos, mostramos que somos homens. E quando o fracasso bate às nossas portas, não falta pessoas para dizer assim, ainda bem que eu não fui junto nesta.
Ainda bem que eu não estava nesta, ainda bem, que sorte a minha de não ter me metido nesta furada. Mas é nesta hora que a fé vai embora, que aparece algo chamado misericórdia. Porque se a minha fé se apagar hoje, eu não confio na minha fé, mas eu confio na misericórdia de Deus. Eu não confio, vocês confiam 100% na fé de vocês? Eu não. Mas eu confio 100% na misericórdia do meu Deus. Amém. Mas não confio 100% na minha fé. Mas Pedro disse, eu me lancei, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu sou homem e fracassei. E a Bíblia diz que cair do homem levantar é de Deus. A Bíblia diz que o homem tropeça e cai, mas Deus levanta. A Bíblia diz que se o homem for infiel, Deus permanece fiel. E é nesta hora que Pedro afunda, fracassa. É nesta hora que todos olham e dizem, ainda bem que não fui eu, que uma mão chamada misericórdia se estende sobre a vida dele. É nesta hora que a misericórdia de Deus encontra Pedro. Se Pedro não teve sucesso de chegar até o fim pela fé, ele teve um grande sucesso de ser resgatado pela misericórdia. Pedro provou alguns passos de fé, mas Pedro provou a mão da misericórdia. Pedro provou alguém que o levantou pela misericórdia. E eu quero dizer para você agora que quando nós tropeçamos, que a nossa fé não foi o suficiente, quando a nossa fé se abala, quando a nossa fé fracassa, a misericórdia nos resgata. A fidelidade dele nos sustenta. E ainda que você tenha fracassado, porque olhou as ondas, olhou a tempestade, olhou os momentos difíceis, eu quero dizer para você que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel é fiel e as suas misericórdias nos sustentam. Pastor Pedro. Pedro era um homem de fé. Jesus disse que ele era um homem de pequena fé. Mas isso não prejudica a imagem de Pedro. Porque Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para operarmos sinais e maravilhas ao ponto de dizer para um monte, te lança para o mar e ele vai. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, quando até mesmo Pedro recebe de Jesus, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é algo assim que vai abalar a moral de Pedro. Pelo contrário, nós temos que parar de ficar olhando assim, mas no último metro Pedro fracassou. Sim, mas e os 99 metros que ele caminhou sobre as águas? Não é digno de aplauso? Ele afundou bem aos pés de Jesus. Mas e toda aquela metragem, aquelas centenas de metros que ele caminhou, hein? É como que surfando, só com os pezinhos, que beleza, né? Pedro é um homem de pequena fé. E nós somos esse Pedro. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu tenho muita fé. Você é mentiroso. É verdade. Jesus diz que nós somos, se nós tivermos uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. Então, nós temos que dizer, a nossa fé é pequena. Com certeza. E fé é algo interior. É algo que brota do lado de dentro, que Deus nos convence, mas é algo interior, meu próprio, particular. A fé é algo interior. E Pedro, naquele ímpeto, que Pedro era aquele líder nato que, se ninguém sabe o que tomar uma decisão, ele se decidia. Ele tomava a iniciativa. Agora o que fazer? Está pegando fogo. Ele é aquele que corre, pega o balde d'água e apaga o fogo. Ele é aquele que pulou para a água e saiu caminhando. Ele teve iniciativa, teve decisão. É um homem de decisões, um homem ativo. E ele decidiu, ele estava cheio de fé, aquela fé inicial. Jesus disse, então vem. E aquela fé, aquele amor primeiro, que todas as pessoas têm essa experiência daquele amor primeiro, e as pessoas, muitas vezes, naquela novidade de fé, nos primeiros passos que o Senhor se enche de fé,
tem experiências maravilhosas de resoluções de problemas, de milagre, uma virada de vida maravilhosa, a pessoa fica entusiasmado, né? E Pedro ali entusiasmado naquele amor inicial, cheio de fé, foi sobre as águas e foi indo, aquela fé interior cheia, ele estava cheio de fé. Mas, daqui a pouco, as coisas exteriores, não a fé interior, as coisas exteriores, a onda começou a ficar mais forte, mais alta. Quem sabe começou a dar laçaço nele, a onda pegou ele, estava de em pé caminhando, mas a onda o atingia. O vento sacudia os seus poucos cabelos, a sua roupa. Essa circunstância exterior abalou a fé interior. São tantos ruídos, tantas pressões exteriores que acabaram neutralizando, diminuíram a fé interior. E aí ele se deu conta do que ele era, da sua pequenez. E aí ele viu: o mar é forte, as ondas são bravas, o vento é terrível e eu sou fraco. E começou a afundar. Muitas vezes nós temos essa experiência. Fazemos grandes jornadas com o Senhor, grandes, né? Batalhas e batalhas que vencemos, mas a guerra total ainda não está. Aí, em algum momento, as coisas exteriores nos debilitam um pouco, né? Em que temos que levantar a mão e dizer: Senhor, me socorre. E Pedro fez isso, né? Pedro fez isso. Já estávamos indo em direção ao Senhor, sob a ordem do Senhor, mas tem a hora que as circunstâncias, né? A vida exterior, a realidade exterior, ela assusta a nossa fé interior, a nossa experiência, a nossa intimidade interior com Deus, e somos um tanto racionais. A gente olha: bom, mas essa onda tem 5 metros de altura, ela vem com força, está me jogando para o lado, o vento está me sacudindo. Às vezes nós começamos a mensurar as dificuldades exteriores usando a racionalidade, e muitas vezes a racionalidade é um balde de água fria naquele calor da fé. E foi isso que aconteceu com Pedro. As circunstâncias exteriores, que eram reais, não era ilusão, não era mentira, abalaram por um pequeno momento a sua convicção interior de fé, de que ele podia ir até Jesus. Mas ele foi longe. Ele faltou alguns centímetros só para ele chegar até Jesus caminhando sobre o mar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É isso aí. Quero saudar os irmãos que estão entrando aqui na live, que estão participando. O irmão Francisco Neto aqui participando também na live. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Também aí o irmão Marco Lara falando: já tinha muitos amigos e perdeu. O irmão Francisco Neto comentando sobre a fé do tamanho de como um grão de mostarda. Ele colocando aqui que é diferente, que fosse do tamanho de um grão de mostarda. E aqui os irmãos participando aí, que Deus abençoe grandemente. Você, amigo internauta, participe, curta, compartilhe, esteja conosco, participando também, fazendo seus comentários nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, quando a nossa fé fracassa, as suas mãos nos sustentarão. Quando o que vem de dentro de nós, da parte humana, tropeça, cai, a um justo, fiel, verdadeiro, que ainda que nós somos infiéis, permanece fiel. Ainda que a minha fé se abale, a sua misericórdia me sustenta. Nós podemos comprovar isso na passagem de Pedro afundando sobre o mar. Sim, sem dúvida. Antes de falar nesse ponto, pastor Diego, até acho interessante ali um ponto que o pastor Pedro levantou, a questão que muitas vezes é lembrado
todos os momentos em que Pedro foi cabeça dura, em que Pedro agiu por temperamento explosivo, enfim, decisões erradas, falou coisas que não devia, né? Agora, quando ele faz alguma coisa correta, ninguém lembra. Quando ele desponta com ousadia, quando ele desponta em liderança, né, uma atitude de liderança, fazer o que ele fez, pediu para Jesus andar por sobre as águas. Muito se lembra do momento em que ele começou a afundar. Interessante, o texto diz que ele começou a afundar, né? Ele não afundou, ele iniciou. E Pedro, ele deu esses passos, só que tem um detalhe, todo mundo lembra do momento em que ele começou a afundar, mas a história não termina aí. A história não termina aí. Sabe quando é que a história termina? Termina lá na adoração. Lá adiante, no versículo 33. Mas antes, depois que ele começou a afundar, aconteceu uma coisa muito importante. Ele disse, Senhor, socorra-me, socorra-me. No versículo 30, Senhor, salva-me. Ele disse, Senhor Jesus, me salva. O que nós aprendemos aqui? Independente do momento em que a sua fé falhou, imediatamente ele sabia de onde vinha o socorro dele. Imediatamente ele clamou para o Deus que podia socorrê-lo. Imediatamente a fé dele conduziu ele novamente para o Cristo que estava diante dele, ao qual ele sabia que podia estender a mão, que ele não iria morrer ali afogado. Então esse é o Pedro que foi escolhido por Jesus. Um Pedro com falhas, como todos nós, mas um Pedro que sabia clamar a Deus na hora certa. É fácil dizer que Pedro tinha pouca fé, e ele tinha neste momento, porque Jesus ele é Senhor, Jesus estava trabalhando nele, Jesus estava trazendo ele dentro de um processo. Mas quando nós, seres humanos, falhos iguais a ele, ou diferentes em muitas áreas diferentes, ou iguais, olhamos para a situação de Pedro, devemos lembrar que Pedro, quando falhou a sua fé, ele se humilhou e clamou a Jesus, salva-me. E muitos de nós, será que todas as vezes que a nossa fé falha, nós clamamos, Senhor, socorre a minha fé. Senhor, me tira desse vale. Senhor, estende as tuas mãos sobre mim. Senhor, perdoa esse meu pecado. Senhor, me ajuda. Ou a pessoa muitas vezes diz, não, cadê Deus? Onde está o Senhor neste momento? Cadê o meu Deus que me livra? Por que a palavra não funciona? Por que as coisas não acontecem? Que atitude nós tomamos? Pedro terminou clamando a Jesus. E o que eu acho lindo, pastor Diego, que Jesus sempre vai estender a sua mão. Sempre ele tem a mão dele estendida, a mão dele pronta para te puxar debaixo d'água, aleluia, para te puxar da morte, te puxar do pecado, te puxar das trevas, te puxar daquilo que te acorrenta, que te aprisiona. Jesus Cristo está sempre com as mãos prontas para te arrancar daquilo que quer te tirar da presença dele. Amém. A questão é, temos clamado a ele, a questão é, tu tens pedido a ele, tens confiado só nele, ou tens voltado as costas para Deus, tem colocado a culpa nas lutas da tua vida em Deus, tem colocado a culpa muitas vezes das nossas falhas, coisas que nós fazemos, e as consequências, quando recebemos elas, colocamos a culpa em Deus. Aprendamos com Pedro neste momento. Pedro teve a sua falha, mas um segundo depois, ele clamou, Senhor, me socorre, me ajuda, me levanta, não me deixa morrer. E Jesus imediatamente estendeu a mão. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que está pronto a estender a mão para Pedro, para mim e para você, aleluia. Basta você crer nesse Deus poderoso, que ele é vivo e ele vai estender a mão para ti. Glória a Deus. Evangelista Fabiano, a nossa vida é repleta de experiências com Deus. Cada passo é uma experiência com Deus. Amém. E cada passo que Pedro dava sobre o mar, sobre as águas, era uma experiência. É possível que a plateia que estava no barco vibravam, né? Como disse o pastor Diego, até alguns poderiam dizer, nós queríamos ter essa experiência também. Uhum. E o homem de Deus, a mulher de Deus, vive grandes experiências, onde muitas vezes
as pessoas olham, eu queria poder fazer isso aí, olha só, a pessoa recebe aplausos, né? Recebe dignidade. Suponhamos aquele que Deus usa através de orações de cura, e Deus usa ele, uma pessoa é curada do câncer, outra pessoa é cuidada da úlcera, curada da Covid, mas daí lá andando já fez tantas coisas, daqui a pouco dá uma dor de dente, né? Aí o pessoal pega, né? Aparece o pastor com o lado inchado, com dor de dente, né? Mas falta de fé do pastor aí, tá com dor de dente. Eles não vão olhar que ele intercedeu, que ele pediu bênção, graça de Deus, para 100 pessoas terem sido curadas, mas agora ele tá com dor de dente. Vou dizer, falta de fé do pastor. Tá com dor de dente, o pastor aí, ó. É verdade. Então, faz parte. Mas nessa hora da dor de dente a gente diz, Jesus, me socorre. Glória a Deus. É verdade. É isso aí. Vamos dar uma saudação para os nossos irmãos que estão participando aqui da live com a gente. Quero dar uma saudação para o meu irmão Ralph. E aí, Ralfão? Grande abraço para você, meu amigo Ralph. Ralph é o melhor cinegrafista de Taquari lá, o melhor fotógrafo que tem na nossa cidade lá. Grande abraço para você, meu amigo Ralph. Também a Paula, sua esposa, está participando aqui com a gente, dando glória a Deus. Que Deus abençoe essa família abençoada. Ali as crianças, que Deus abençoe também ao Paulo de Tarso, a Carmen. Que Deus abençoe a todo o pessoal aí da família que está ligados com a gente, em nome de Jesus Cristo. Grande abraço para vocês, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais aqui participou também, mandar uma saudação aqui. O pessoal, a Suzana Mello participando, o Marco Lara participou também. É isso aí, o pessoal participando, você também pode participar, comentar, mande a sua mensagem, nós vamos estar lendo aqui no ar. Você também pode curtir, compartilhar para que a live chegue em mais pessoas. A live dos amigos acontece toda segunda-feira, às 9h30. Pastor Pedro, uma pergunta para você e para o Fabiano. E como é que Pedro voltou para o barco? Ele voltou caminhando sobre as águas, será? Ou voltou nadando? Já que Jesus pegou as mãos dele e levantou. A Bíblia não dá continuidade. Eu creio que ele voltou caminhando. Eu acredito, já que Jesus botou as mãos e levantou ele tem que ter voltado caminhando. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que ele não voltou a nado, que ele voltou caminhando. Então, dentro dessa conjectura, que nós podemos nos dar liberdade, porque ele voltou para o barco, isso é certo, ele não morreu nem nada, nos dá um entendimento e nos dá uma aspa aí que o mesmo Jesus que estendeu as mãos o pôs de pé sobre as águas de volta. Os pôs de volta na posição que ele estava, e ele volta caminhando ao lado de Jesus. Isso é uma conjectura, porque a Bíblia nos dá um branco nessa parte, mas eu creio que isso aconteceu. E imagine a cena agora, Jesus levantando ele das águas, e os outros olhando, dizendo, meu Deus, não é um fantasma, é Jesus mesmo, porque se fosse um fantasma, tinha matado Pedro. Mas olha a misericórdia, levantou Pedro. O Pedro está do lado dele, quem sabe, pastor Pedro, de mão dada, quem sabe o evangelista Fabiano abraçado. Eu não sei como aconteceu, mas... Com certeza estava com a mão dada. Segura na mão de Deus, aí aconteceu, segura na mão de Deus, né? Segurou e ficou ali. Foram até o barco, a Bíblia diz que Jesus, ao entrar no barco, e com certeza Pedro estava junto, a tempestade cessou. Então, entraram juntos. E voltaram caminhando junto, no meio da tempestade, a tempestade lá violenta, furiosa, e Pedro e Jesus caminhando um do lado do outro. Olha que mistério, amigo internauta, que bênção. A misericórdia o levantou, a misericórdia os pôs de pé. Aleluia. Embora ele tenha falhado, humanamente falando, ele cometeu uma falha, mas quando ele falhou, a misericórdia o pôs de pé, a misericórdia o salvou, a misericórdia o fez colocar na posição que ele estava antes na fé, a misericórdia o fez conduzi-lo lado a lado em meio à tempestade até voltar para o barco. Você, meu amigo ouvinte, eu quero dizer que ainda que você tropeçou, ainda que você caiu, ainda que você falhou, o nosso Deus é o Deus das misericórdias, é o Deus que levanta, é o Deus que ergue, é o Deus que estende as suas mãos. Quando nós olhamos para o problema, nós afundamos, mas quando olhamos para a sua misericórdia, Ele nos põe de pé, Ele nos salva, Ele nos resgata, e mais, Ele reposicionou Pedro do jeito que ele estava antes. Imagine a cena.
Agora Pedro e Jesus caminhando junto em direção ao barco, todo mundo vendo. Eu quero dizer para você, os mesmos que te viram afundar, os mesmos que te viram ali fracassar, eles vão ter que ver a misericórdia te resgatando. Eles vão ter que ver Jesus te sustentando pela sua mão. Eles vão ter que ver Jesus caminhando ao seu lado de uma maneira figurativa, voltando e caminhando no meio da tempestade, te reposicionando do jeito que você estava antes. E é isto que Deus vai fazer. Eu sinto Deus falando isso nesse momento. Deus quer agir dessa maneira. E agora imagine, Aleluia. Pedro e Jesus caminhando junto até chegar no barco. E como é que eles entraram nesse barco? Eu não sei. Não tinha escada. Sei lá como é que aconteceu, se Pedro flutuou com Jesus, o que houve ali. A Bíblia não dá espaço, mas eu sei que quando eles botaram o pé no barco, a tempestade acalmou, o vento acalmou, e eles tudo olhando, cheio de inveja de Pedro. Meu Deus, que Pedro fez! Afundou, caminhou sobre as águas, afundou, mas Jesus o levantou, veio caminhando do lado de Jesus, voltou para o barco, teve a experiência que nós não tivemos. Isto só quem pode fazer é Deus. E é para poucos, é para aqueles que se lançam. Por isso, amigo internauta, confie que o nosso Deus, ele te levanta, te resgata, te põe de pé e caminha do teu lado. Eu sempre digo, o culto deve continuar. A nossa vida deve ser um culto. Esse colegiado de discípulos e apóstolos, antes de entrarem em alto mar, eles participaram de um grande culto, né? Jesus pregou, Jesus multiplicou os pães, agora eles foram para o meio do mar, passaram por experiências, né, de angústia, de aflição, onde foi testada a sua fé ao extremo, mas esse final da história é bom. Eles, no cumprir esse ide de Jesus, que Jesus idem para o mar e me aguardem. Eles foram. Isso, a obediência é culto. A obediência é culto. E eles passam por esse problema todo, mas Jesus vai e os salva, acalma as ondas, cessa o vento, entra com Pedro no barco e os discípulos dizem: este realmente é o Filho de Deus. Há uma confissão de fé. Os discípulos se põem de joelho e diz: este realmente é o Filho de Deus. Só botou o pé aqui, cessou tudo. A onda parou, o vento cessou tudo, olha, acalmou, que bonança, só no homem aí, ó, esse Jesus de Nazaré botar o pé no barco. Eles confessaram, houve confissão de fé, cristologia. Esse é o Filho de Deus. Aí diz em seguida, e o adoraram. Adoraram Jesus como Deus. Pastor Pedro, nós podemos resumir, didaticamente falando, vou acrescentar algo, nós podemos resumir em tudo isso que a tempestade revelou algumas coisas. A tempestade revelou Pedro como líder. Me ajudem aí vocês falar, vamos fazer uma análise. Revelou Pedro como líder, revelou que Pedro tinha fé, mas não era o suficiente para chegar no seu objetivo, mas a misericórdia fez com que ele chegasse, a misericórdia fez com que ele voltasse. Então a tempestade revela o líder, revela a sua fé, revela a sua pouca fé, revela a misericórdia de Deus, revela a bondade de Deus, e agora começa a se revelar algo que eles talvez ainda não conheciam: o Deus que repreende o mar, o Deus que faz bonança, o Deus que acalma tudo, e agora eles estão o adorando como Filho de Deus. Eu quero salientar que nem toda tempestade ela é ruim, então. Algumas tempestades são boas professoras, algumas tempestades são boas reveladoras. As tempestades, então, podemos dizer que têm um propósito. E nos parece, pastor Pedro, eu remeto a pergunta de volta, que essa tempestade, ela esclarece algumas coisas, e então ela não é ruim. Ela é boa, porque ela ensina, revela e faz com que coisas comecem a acontecer que estavam ocultas. Foi uma luta didática, pedagógica. Podemos dizer bem pedagógica, porque eles foram conduzidos como que por vara, por disciplina, para entender e compreender.
Eles chegaram à conclusão sem ninguém dizer, só pelos feitos, pelo aquilo que eles viram com os olhos, que eles sentiram. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E o adoraram, né? Oh, glória. E Pedro é um Amém. homem de fé. A nossa fé, ela não é como um botãozinho que a gente aperta. Agora eu estou precisando de fé, vou apertar o botão. Mas aqui eu preciso de muita fé. Vou colocar aqui a intensidade, o máximo. Não, na nossa vida não existe esse botãozinho chamado fé que a gente aperta e seleciona o nível. Isso é uma coisa de experiência com Deus, é uma estrada de duas vias, é o que tu sente por Deus, é a graça e misericórdia que Deus devolve para ti. Então, e nesse meio, nessa tua intimidade com Deus, nessa simbiose, tem esses percalços, essas circunstâncias, esse ruído exterior que tenta, de vez em quando, a te desestabilizar. Mas qual é o herói da fé, qual é o homem da Bíblia que em algum momento não demonstrou a sua fragilidade? Todos demonstraram a sua fragilidade. Isso é didático para nós, para entendermos que somos dependentes e carentes eternamente da misericórdia e graça de Deus. Então, alguns tentam jogar pedra no apóstolo Pedro, porque ele afundou estando a 1 metro dos pés de Jesus. Tem gente que exagera, diz que Pedro já estava no fundo do oceano. Não é assim. Vamos ficar limitados à verdade do texto. Pedro foi um homem de fé. De fé. Glória a Deus. Se andou 99 metros, por ter tropeçado no último metro, não degride, né, a sua fé. Vou mandar uma saudação aqui também, a irmã Carmen Freitas está participando aqui também, deixando uma saudação. Que Deus abençoe grandemente a irmã Carmen Freitas, que Deus abençoe todos os irmãos que estão ligados conosco, que estão junto com a gente. Quero mandar um abraço especial para todo o pessoal aqui da igreja, do litoral, de Tramandaí, do Imbé, o pessoal que nos acompanha na live, o pessoal que é membro da nossa igreja, Tabernáculo do Avivamento Apostólico, estão participando com a gente. Amanhã temos o culto normal aqui em Tramandaí. Que Deus abençoe todos vocês. Estaremos ali na Flores da Cunha com um grande culto amanhã em Tramandaí. Em breve, cultos também na cidade de Montenegro, nas sexta-feiras. Com a pandemia, a igreja de Montenegro migrou para a cidade de Taquari com um ônibus da igreja, mas a partir de agora, já desse próximo mês, já está retornando com os cultos no sábado, na sexta-feira, novamente, ali, e também com um culto local com os irmãos ali, com os obreiros local, com 2 cultos por semana, em breve também em Montenegro, e a igreja de Taquari ali passou os cultos agora para domingo, às 7h30. Esperar esse momento aqui na live é importante para me dar esse anúncio, esse recado a todos os irmãos que às vezes se confundem. Eu estou aqui, estou em Taquari, estou lá e deixo os irmãos meio perdidos. Então vamos flexibilizar aqui esse momento um pouquinho para que eu dê esses anúncios importantes da obra de Deus. E você, amigo internauta, compartilhe, curta nesse momento a nossa live. Você que pode curtir, você que pode compartilhar, marcar os contatos, faça isso em nome de Jesus. Você que quer também um atendimento, e-mail do pastor Pedro, Fabiano, manda um WhatsApp para nós no Facebook, nós vamos estar atendendo você também, vamos estar falando aonde nós vamos estar pregando, vamos estar nos dirigindo para que você esteja junto com nós, talvez até nos conhecendo pessoalmente. No dia 21 de março, nós 3 vamos estar juntos na cidade de Taquari, num domingo, dia 21 de março, os 3 juntos vamos estar lá, pastor Pedro pregando, eu dirigindo o culto e o evangelista Fabiano cantando no dia 21 de março, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. O Fabiano vai estar vindo dos Estados Unidos, o pastor Pedro de Presidente Lucena, e eu estarei me deslocando de Tramandaí, a cidade de Taquari, para a sede nossa regional, para um grande culto em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Evangelista Fabiano, com o seu comentário nesse momento, estamos aí falando agora desta questão o que a tempestade revelou. E, na verdade, eu quero dizer para o nosso amigo internauta, é isto, tudo tem um propósito, a tempestade tem um propósito. O mal, quando parece que é mal na nossa vida, ele não vem para nos matar, ele vem com um propósito. E quantas coisas foi revelado através dessa tempestade? Uma tempestade, né, pastor Pedro? Tanto como a que Pedro e os discípulos viveram, quanto as tempestades em nossas vidas, né, falando de uma linguagem metafórica,
as tempestades que o Senhor nos conduz, elas não são simples tempestades, elas são partes do processo que Deus nos conduz para que seu nome seja glorificado, para nos conduzir como instrumentos dele em suas mãos, para cumprir os seus propósitos divinos, né, para a manifestação do seu reino e da sua glória. Então, é muito mais do que uma tempestade, né? Há propósitos de Deus por trás, né? Há propósitos do Senhor. Acho interessante quando falamos de Pedro, julgar Pedro por um momento é injusto, é leviano, é equivocado, porque essa foi uma experiência que Deus estava conduzindo Pedro dentro dos processos de Deus, os processos de trabalhar na fé desse homem. Se você olha o processo todo, você abre a lente e olha de mais longe a cena, você pula para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 14. Quantas pessoas deveria ter ali mais ou menos, pastor Pedro? Era 120 exatos no dia do Pentecostes, reunido no cenáculo? 120. Eram 120. 120, é. Num salão alugado. Isso. Agora você pensa comigo. 120 pessoas, 120 cheio do Espírito Santo, 120 ali sentindo o poder de Deus que Deus tinha derramado sobre o povo dele que estava reunido. Quem se levantou e abriu a boca? Quem se levantou e não se aguentou quieto? Pedro, no versículo 14. Pedro, porém, pôs-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, e começou a dizer. Esse é o processo na vida de Pedro, é muito maior do que o momento de uma tempestade, no momento em que ele aprende a estender a mão para Cristo, para receber o socorro, no momento em que ele aprende a distinguir o Senhor, que ele não é um fantasma, mas que ele se manifesta de formas que talvez a lógica humana, a razão humana não vai entender. Isso é parte do processo, no momento em que ele ouve de Jesus, que a fé dele é pequena, por que ele duvida? Isso é parte do processo para o crescimento pessoal e espiritual dele. Tudo isso é parte de algo maior que Deus está fazendo. E na nossa vida também é assim. Vivemos em constante crescimento quando permitimos o Senhor trabalhar em nossa vida e em humildade nos sujeitamos à palavra de Deus, com sensibilidade à voz de Deus, né? Então, sem dúvida, pastor Diego, esses momentos são momentos de crescimento. Olha mais adiante ainda na vida de Pedro, né? Segundo os historiadores dizem que ele preferiu, escolheu morrer de cabeça para baixo, para não morrer crucificado igual o Senhor Jesus. Não, me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Tem ou não tem fé um homem desse? A que ponto chega a consideração, a reverência, o temor e o amor a Deus em decisões como essas, né? Um exemplo. Então, assim nós percebemos a totalidade dos processos de Deus na vida dele, fazem parte da vida do cristão também, do cristão fiel, dos filhos de Deus, os processos, as lutas e os vendavais. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu mandar uma saudação para os nossos irmãos aqui, depois a gente dá continuidade. Tem um irmão que acho que ele é conhecido teu, Fabiano, está perguntando se vai ter música no final. André, deve ser um conhecido teu que sabia que você cantava. André, a gente tentou colocar música aqui no fim, Fabiano cantando, tocando violão, mas o áudio não ficou legal, o som não ficou bom, o evangelista Fabiano acabou desistindo de prosseguir cantando. Quem sabe mais adiante, quando nós tiver aí, essa live vai estar no YouTube também, porque o Fabiano coloca, mas vai estar em breve ao vivo. Quem sabe a gente vai conseguir daí colocar também a música no final. Quem sabe a gente deseja fazer isso, o Fabiano cantando, é um bom cantor, é um instrumentista também, e a gente deseja que isso aconteça em breve. Foi feita a tentativa, mas a gente não teve sucesso ainda. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Também participando com a gente aqui, a nossa irmã Carmen Lima, lá da nossa igreja de Taquari, que Deus abençoe a irmã Carmen Lima e o seu companheiro, o irmão Jefferson Pereira. Um abraço para esse casal aí abençoado, estava comigo no culto ontem lá, uma bênção, estava com
o pai do Jefferson junto, um abraço para ele aí já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos queridos da nossa igreja, que estão sempre presentes, fazendo a diferença juntamente com o povo de Deus. Também entrando aí na live, Elizabeth Dutra, dando a paz de Cristo, que Deus abençoe. A paz aí, irmã Elizabeth Dutra, que Deus abençoe a todos os irmãos internautas que estão juntamente conosco aqui na live dos amigos, que acontece toda segunda-feira, às 21 horas e 30 minutos. Louvado seja Deus. A irmã Carmen Lima me lembrou o nome do irmão que estava lá ontem, João Batista, estava junto com a gente lá ontem também, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Também o Jefferson Dias participando conosco, que Deus abençoe o irmão Jefferson aí, que está entrando nesse momento aqui na live dos amigos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que entrou agora, depois você pode acompanhar a live aí desde o começo. Temos aqui muitas lives dentro da plataforma do Facebook. Acho que devemos ter mais de 30 lives já, que está ali, todas elas com a palavra de Deus sendo bem clara, bem colocada de uma maneira positiva, onde você certamente vai entender a palavra. Pesquisa aí pelo Facebook, pela plataforma, também no canal do YouTube do Fabiano tem as lives que nós fizemos com a live dos amigos em nome de Jesus Cristo. Meus amigos, o Pedro agora, ele está sendo revelado, e ele revela o grande líder que ele é pela tempestade. A tempestade revelou o líder, a tempestade revelou a sua fé, a tempestade revelou muitas coisas. E as tempestades desta vida, quando vêm para nós, elas vêm com um propósito. Às vezes, ela vem com o propósito de, como Jó disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço como você é. Uma coisa é nós termos ouvir o que Deus faz. Uma coisa é nós termos o conhecimento didático, o conhecimento escrito. Outra coisa é nós termos o conhecimento prático, aonde nós vivenciamos aquilo, aonde nós somos revelados por aquilo que estamos presenciando. Eu sempre digo, a teoria vem por aquilo que está escrito, mas a prática, Deus promove a prática. E na prática nós somos revelados como... Aleluia, pastor, estamos sem te ouvir. Estamos sem teu áudio, pastor Diego. Aleluia. Está testando. Testando. Se alguma falha do cabo, alguma coisa assim. Alô. Voltou. Amém. Voltou. Então, quando Deus permite essas coisas acontecerem, quando Deus permite a prova vir, é que Deus quer provar. Como o crisol prova a prata, como o ouro prova o fogo, Deus prova as pessoas. E as melhores professoras de teologia são as tentações, são as provações, elas que revelam as coisas. Então, eu quero dizer para você, amigo internauta, que está passando nesse momento por luta, por provas, por perseguições, eu quero dizer que no meio da perseguição, talvez você vai poder dizer como Jó disse, antes eu te conhecia, de te ouvir falar, agora eu te conheço como você é. Agora eu vejo como você é. Uma coisa é você conhecer o Deus que as pessoas estão falando. Agora, uma coisa é você conhecer Ele, como Ele está agindo. E numa tempestade, nós podemos conhecê-lo muito bem. Um dia, houve uma tempestade e alguém disse, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles estavam juntos no mesmo barco, estavam seguindo a Jesus, mas não tinham entendido quem era aquele que o vento e o mar obedecem. Então, há algumas tempestades que vêm, não vêm para nos matar, vêm com um propósito de revelar a grandeza, um propósito de revelar a misericórdia, um propósito de revelar o poder de Deus. Por isso, não despreze uma tempestade, saiba que ela é uma boa professora. E aproveitando também aqui já, mandar uma saudação para os nossos irmãos aqui que estão participando junto, o André dizendo que ok, obrigado, mas muito boa colocação, o texto, parabéns pela doação do tempo para todos nós. Obrigado, André, realmente aqui é um tempo que nós nos reunimos aqui de uma maneira, às vezes, com muito esforço, para estar aqui na live dos amigos. Obrigado pelo seu reconhecimento em nome de Jesus Cristo. Também o irmão Ralf participando, dizendo aqui, Jefferson Dias, meu amigo, pastor, lá de Novo Hamburgo. Deus abençoe, Jefferson Dias. Um grande abraço para você, pastor Jefferson. Esteja junto conosco aí, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo.
quiser conhecer a nossa igreja, trabalho pessoalmente dos irmãos, aí de Novo Hamburgo, pastor Pedro é da tua região, e eu sou de Itaquari, o Fabiano já está mais distante, está lá em Califórnia. Um prazer conhecer sempre os irmãos pessoalmente também, em nome de Jesus Cristo. Irmão Teivon Lima, participando aqui com a paz do Senhor, irmãos, muito edificante o culto, que bênção, que Deus abençoe aí, irmão Teivon, irmão da nossa igreja de Taquari, que Deus abençoe a todos que estão participando aí, o Jefferson Dias, que é a pessoa que o Ralf falou, o pastor Jefferson Dias, dando a paz para nós aqui, que receba em nome de Jesus Cristo a bênção aí para a sua comunidade, para a sua igreja também, pastor Jefferson, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, com seu comentário, pastor Pedro, final nessa noite, para a glória de Deus. Nós podemos ter muitas experiências, e nessas grandes experiências, às vezes poderemos encontrar um mau tempo, poderemos nos encontrar em alto mar em meio à tempestade. Mas a lição do texto é que nós devemos ter a certeza que estamos fazendo o que é certo, fazendo aquilo que Deus mandou. Eles estavam na tempestade, mas fazendo o que era certo, o que Jesus mandou. Se estamos bem, com a vida espiritual elevada diante de Deus, estamos com comunhão com o Senhor, com a vida consagrada, eu digo para você aquilo que Jesus disse: não temas. Não temas. Então não temas. Se você está passando por dificuldade, mas está fazendo o que é certo, está obedecendo ao Senhor, não temas. Você vai sair melhor do que entrou. Você vai crescer na experiência e na fé. E eu deixo bem claro, fé é algo que nós temos com Deus, mas ele não é como um botãozinho que tu aperta ali, um automático, e ainda digita a quantidade de fé que tu quer. Não é assim. Fé é um vínculo que tu cria com Deus, e esse vínculo vai ficando mais forte. Só que nós temos essas barreiras, temos essas circunstâncias exteriores que apelam para o nosso racionalismo e tentam apagar a fé. Então, vamos olhar para Jesus. Vamos tentar. Às vezes a gente, no pânico, no barulho que as circunstâncias fazem, nos chama atenção, a gente olha um pouco para o lado e quando vê, afundou ali, a canela já está afundando. Mas ao olhar para Jesus, ele estende a mão e a gente volta para cima de novo. Ele não vai deixar nós nos submergermos nessas águas das dificuldades. Ele vai te ajudar, ele vem no teu socorro, ele é o auxílio bem presente na hora da angústia e da tempestade. Deus abençoe você, tenha uma semana rica, abençoada, cheia da presença de Deus, faça o que é certo, faça aquilo que Jesus mandou, faça aquilo que Jesus espera de ti, e você vai caminhar sobre as dificuldades. Amém? Glória Deus te abençoe. Com as considerações finais agora, o evangelista Fabiano Soares. Queria deixar aqui um abraço aqui para alguns comentários, né? O André, né, que esteve comentando, a Sandra Origi, a tia Sandra Origi lá de Tramandaí, a Suzana, minha sogra, o Alberto, meu sogro, a irmã Ana, lá de Tramandaí, né? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu só gostaria assim, que você guardasse no seu coração, nunca esquecesse. O Senhor Jesus não perdeu o controle de nada. Jesus continua com o controle total, pleno da tua vida. Você tem uma aliança com Jesus, você serve ao Senhor, você vive a palavra de Deus. Deus tem o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo o Senhor da tua história. Ele tem o domínio de todas as coisas. Nada foge do seu alcance, do seu olhar, das suas mãos, do seu poder. Tudo que acontece tem a permissão do Senhor na tua vida. Descanse nele. Aprenda
desenvolva a sensibilidade e peça, Senhor, o que tu queres me ensinar com este processo. Não é só um momento, não é só uma luta, não é só um vale, é um processo, a nossa vida está em processo. Estamos dentro estamos indo na direção dos propósitos de Deus. E até chegar no céu vai ser assim, vamos continuar. Vamos passar momentos bons, momentos difíceis, mas o Senhor está conosco em todos esses momentos da nossa vida. Não desanime. Se as ondas se levantarem, se o vento ficar forte, se o mar ficar turvo, lembre, ele disse, não temas, não temas, não temas. Creia nesta palavra. Esta é a palavra de Jesus para Pedro, para mim e para ti. Não temas. O Senhor te abençoe e te dê uma semana cheia da sua presença, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diego, pastor Pedro. Um abraço. Um abraço. Quero agradecer a todos os amigos internautas que estiveram conosco nesta noite, a todos os amigos compartilhadores, aos irmãos que compartilharam, aos irmãos que depois da live vão continuar compartilhando, ao pessoal dos grupos que nos recebeu, ao pessoal do WhatsApp que trocou também mensagem pelo WhatsApp, nos indicando que estávamos aqui na live, o pessoal que marcou nos comentários também, o pessoal amigo aí, que Deus abençoe todos vocês que interagiram conosco através de perguntas, através da saudação, que Deus abençoe grandemente, por isso é a razão de nós estarmos aqui, porque sabemos que nós estamos interagindo com o povo de Deus, interagindo com todos, e isso é muito importante para nós, essa integração, nós conectados aqui na palavra e você nos ajudando a nos conectar com as pessoas, e é isto que faz a Live dos Amigos ser um grande sucesso. E pedimos para você, continue compartilhando, continue curtindo, continue nos ajudando para que a palavra vá mais longe. A Live dos Amigos está toda segunda-feira, às 21h30, 21 horas e 30 minutos, toda segunda-feira. Contamos com você toda segunda-feira. Marque no relógio, bota despertar. Tem um sininho aí no Facebook que você ativa também, que fala quando a gente está ao vivo. Se você não é amigo nosso no Facebook, aí peça amizade, a gente vai estar adicionando você. Aproveita e coloca o sininho para que ative sempre quando nós estivermos online ou com a live ao vivo. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Também tem um irmão que entrou aí no final, deixa eu ver aqui o nome dele, é o irmão Ivander Gomes, também chegando aí na live. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. E assim, desta maneira, nós encerramos a Live dos Amigos desta segunda-feira. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus Cristo, às 21 horas e 30 minutos. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Tchau, pessoal.